Gente, hoje eu vou ensinar para vocês esse morango. Olha que coisa linda que ele ficou, certo? Eu fiz ele em duas cores. Olha só, ele é super legal para enfeitar a mesa da cabeceira, para você colocar na sua cozinha com os talheres, certo? Para dar de lembrancinha de aniversário, né? Dependendo do tema. Olha só como ele ficou lindo demais. Então vamos lá, eu vou usar fio de malha, certo? Vou usar o fio Barroco 6 para me fazer as folhas. E vou usar um fio amarelo, pode ser o fio que você tiver para fazer os pontinhos. Eu estou usando a agulha 6 com esse fio de malha aqui, eu estou usando essa marca, e é bem parecida com a Fischer também, a Fischer Fios. Você vai usar a marca que você tiver, que você conseguir achar, certo? Estou usando a agulha 6 porque eu quero que ele fique assim, ó, bem durinho, bem firme. Então, quanto menor a agulha, ele mais firme ele vai ficar, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou fazer aqui um anel mágico, tá? Dentro do anel mágico, eu vou colocar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou dar uma puxadinha aqui. Não puxa muito, tá? Não aperta muito esse anel mágico agora. Eu venho aqui, ó, naquele fechamento, né? Temos 7, quando fizer o fechamento, vamos ficar com 8 pontos. Eu tenho já bem detalhado esse fechamento aí em algum desses vídeos aí para trás, certo? Então, se você tem alguma dificuldade e quiser dar uma olhada mais detalhadamente, é só procurar aí o vídeo que ensinam. Tem uns cestinhos aí, um cestinho de urso, com a carinha de urso, que eu ensino bem detalhadamente, tá? A gente pega aqui, ó, por trás do ponto, coloca essa argolinha lá para trás e aqui, ó, não aperta muito, tente não, desculpa, tente não apertar muito os pontos, tá? Senão vai ficar muito ruim de trabalhar, que a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado, tá? Ó, aqui é a argolinha, ó, que a gente colocou para trás para fazer o fechamento. E eu venho aqui no ponto anterior, coloco a minha agulha bem aqui, ó, dentro desse Vzinho, aqui o fechamento, a gente vai colocar a agulha aqui, ó. Bem dentro do Vzinho, vou colocar o meu fio, a argolinha dentro da agulha, dou uma ajustada e puxo o fio do novelo aqui para frente e faço o meu primeiro ponto baixo centrado, certo? Nessa carreira aqui nós vamos colocar aumento de ponto baixo centrado em cada pontinho de base, ou seja, 2 pontos baixos centrados em cada pontinho de base, tá? Eu já fiz aqui o meu primeiro aumento, o segundo aumento é bem confuso esse segundo aumento, tá? Ó, você note que nós vamos colocar dentro desses Vzinhos aqui, tá vendo, ó? Os Vzinhos, para você identificar melhor, ele sempre vai estar, ó, na junção de um ponto e outro. Ó, a junção do ponto baixo, aqui está o Vzinho. A outra junção, o outro Vzinho. A outra junção, o outro Vzinho. Só que nessa segunda carreira aqui, ó, a gente fica só um pouquinho confuso nesse segundo ponto aqui, tá? A gente fez o primeiro aumento e o segundo aumento a gente vai fazer bem aqui, porque ele não tem o Vzinho bem feitinho ainda, porque é o ponto de fechamento, tá? Aí não aparece direito o Vzinho, mas, ó, é só você colocar bem aqui, ó. Aonde você conseguir identificar, aqui você pode colocar. E aqui, ó, eu vou fazer o meu segundo aumento. E aí eu sigo a carreira só com aumento, certo? Outro aumento. Ó, outro Vzinho aqui bem na junção. Tá vendo, ó? Bem na junção. Outro aumento. Vamos aqui, ó, para mais um aumento. E aí eu sigo fazendo aumento de ponto baixo centrado em cada pontinho daquele que a gente fez na primeira carreira, certo? Ó.
Cheguei aqui, ó, no meu último aumento. Dou uma puxadinha, organizo aqui esse ponto, esse anel mágico aqui, ó. Eu já posso puxar. Eu vou dar aqui um nozinho, tá? Que é para não ter perigo desse anel mágico deslizar e desfazer. E agora eu vou para a terceira carreira, que já é a terceira carreira, já é a do acabamento de baixíssimo, certo? Eu venho aqui, ó, do mesmo jeito o fechamento, pego aqui no último ponto, no primeiro pontinho da carreira, coloco a argolinha para trás, dou uma ajustada aqui, ó. E como vamos fazer ponto baixo, ponto baixíssimo, eu vou pegar agora aqui, ó, já na argolinha do próprio ponto que a gente colocou para trás, certo? Venho aqui, ó, puxo o fio aqui para frente e vou fazer ponto baixíssimo em cada pontinho desse de base, ó. Arrodeando toda essa base aqui. Aqui já é a base do morango, certo? É pequenininho mesmo, ó. A base dele é só 2 carreirinhas. Se você fizer com um fio mais grosso, fio de malha mais grosso, ele vai ficar maiorzinho, né? Ele ficou com o tamanho de 14 centímetros, ó. Agora aqui eu vou cortar esse fio. Vou puxar e com a ajuda da agulha de tapeçaria eu vou fazer esse último pontinho, certo? Ó, também já tem ensinado aí em algum canto aqui no meu canal. A gente não faz o último ponto, né? Eu venho aqui, ó, vou fazer um ponto fake, né? De fechamento. Venho aqui no primeiro pontinho, o último ponto ele tem que ficar aqui, né? Venho aqui, ó. Volto. Coloco a agulha aqui atrás, ó. A agulha tem que sair aqui bem no meio do ponto anterior. Ó, formamos aqui o último pontinho fake, que não dá nem para ver onde é a emenda, né? E aqui eu venho aqui por trás e vou colocando o meu fio aqui dentro dos pontos, tá? Ó. Vou passando ele aqui dentro dos pontos. Vou ajustando aqui essa base. Vou pegar aqui o do anel mágico também e vou passar só um pouquinho aqui, só pra gente dar um corte. Ó. Eu venho aqui, corto e corto. Certo? Agora a gente vai fazer a subida do morango. A subida do morango eu não vou fazer nesses pontinhos aqui, como a gente é acostumado a fazer, né? Nesse pontinho de acabamento, ó. Por quê? Porque eu quero que a base de baixo do morango, ó, fique desse lado direito da base, certo? Eu quero que ele fique, essa parte aqui do lado direito, eu quero que ela fique para baixo, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Nessa argolinha. Solta assim. Gente, desculpa, ainda tô me recuperando de uma gripe que não acaba nunca essa tosse. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, que é o lado direito, onde a gente fez o acabamento, ela vai ficar para baixo, certo? E aqui eu vou pegar, ó, apenas nessa argolinha aqui do ponto, desse pontinho aqui, juntamente com essa terceira argolinha. Tá vendo que aqui tem uma argolinha, né? Ó, a terceira argolinha de cada ponto. Então, eu vou pegar nessas duas, ó, para começar aqui a subida do morango. Tá bom? E aqui a gente vai fazer só ponto baixo normal, certo? Ó, vou fazer ponto baixo, pegando nessa argolinha e nessa terceira argolinha. Tá vendo? Nessa daqui e na terceira. E esse fiozinho aqui, ó, já deixo ele aqui e vou escondendo, tá bom? Ó. E já vou escondendo ele aqui para ele ficar bem disfarçado. Tá certo? Ó, que fácil, ó. A primeira argolinha do ponto e a terceira do ponto de trás. Eu vou arrodear aqui, tá? Ó, toda essa minha primeira volta
vai ser desse jeito aqui. Bom, já estou chegando aqui, ó, no finalzinho. Ó. Aqui a gente vai fazer o fechamento. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é o primeiro ponto de subida, a gente vai pegar no que tá deitado, certo? Vem aqui, coloca a argolinha para trás e vamos trabalhar ponto baixo centrado, certo? Novamente, igual aqui a base, a gente vai pegar aqui no Vzinho de cada ponto. Então, eu vim aqui, ó, eu coloquei para trás, né? O fiozinho, a argolinha, e vou pegar aqui embaixo dele, no Vzinho já bem embaixo dele do ponto. Dou uma ajustada aqui no fio e já vou começar o primeiro ponto da próxima carreira, que vai ser uma sequência de um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento, lembrando que trabalhamos com ponto baixo centrado, tá bom? Eu vou fazer aqui essa carreira, quando eu chegar aqui eu volto para a gente continuar. Olha só, voltei aqui com a minha carreira, a segunda carreira pronta, né? A primeira carreira foi só ponto baixo, normal. E aqui voltei com a minha carreira pronta, a segunda de um ponto baixo e um aumento, terminando aqui com o aumento, certo? Vamos para a próxima carreira, eu venho aqui, ó, aqui é o primeiro ponto, né? A gente pula e vai no segundo ponto, que tá deitadinho. A gente vem, coloca aqui para trás, a agulha coloca no ponto abaixo, né, do Vzinho abaixo, onde a gente colocou o arco para trás, dá uma ajustada no fio, puxa aqui para frente e já faz o primeiro ponto. E aqui nessa próxima carreira, que é a carreira 3 e a carreira 4, nós vamos fazer só ponto sobre ponto, tá bom? Sem aumento, sem diminuição. Só ponto sobre ponto. Em cada pontinho de base, ó, eu vou fazer um ponto baixo centrado. A carreira 3 e a carreira 4, certo? Eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras, vou fazer a carreira 3. Quando chegar aqui no fechamento, eu volto para fazer novamente junto com vocês. Olha só. Terminei aqui a carreira 3, certo? O primeiro pontinho da carreira é esse aqui que está em pezinho. A gente vai pegar no próximo que está deitado para fazer o fechamento. Coloco a argolinha para trás, né? Tá aqui a argolinha, ó, que eu coloquei para trás e venho aqui nele mesmo, no próprio pontinho, logo abaixo da argolinha. Coloco a agulha bem no Vzinho, ajusto o fio e puxo ele aqui para frente e começo a minha próxima carreira, que é a carreira 4, que também é só ponto sobre ponto, certo? Eu vou fazer aqui e já volto. Ó, voltei aqui, terminei a minha carreira 4, tá? Ele já tá dando o formatozinho, ó, né? Um funilzinho. E aqui a gente vem da mesma forma, o mesmo fechamento, coloca a argolinha aqui para trás, no pontinho logo abaixo, onde colocamos a argolinha, no Vzinho, puxa e vamos fazer o primeiro ponto da próxima carreira, que é a carreira 5. A carreira 5, vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, certo? Então, eu fiz aqui 1, 2, e no próximo pontinho, sempre centrado, certo? O aumento. Segue a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até chegar lá aqui no finalzinho, certo? Eu vou fazer aqui a minha carreira 5, com 2 pontos baixos e um aumento, e aí eu volto para continuar. Olha só, terminei aqui a minha carreira 5 com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, da 6 até a 10, nós vamos fazer uma sequência dessas carreiras retas, sem aumento, tá bom? Vou fazer aquele mesmo fechamento, é sempre igual. Ó.
E da carreira 6 até a carreira 10, vai ser só isso aqui, ó. Ponto centrado sobre ponto centrado, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras da 6 até a carreira 10, e aí eu volto pra gente dar continuidade, tá bom? Olha só, terminei aqui a minha carreira 10. Olha como é que ele fica, ó, com boquinha, parece um jarro, né? E agora vamos lá para a carreira 11, né? O fechamento aqui do mesmo jeito, ó. E na carreira 11, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. A diminuição que a gente vai fazer não é aquela que a gente faz no amigurumi, certo? A gente vai colocar no próximo ponto, puxa, fica com 2. Vem no próximo, puxa, fica com 2 e tira os 3 de uma vez, certo? É essa a diminuição que a gente vai fazer aqui no fio de malha. Novamente, 1. Vou fazer de novo aqui que ficou bem distante aqui o espaço. 1, 2 e outra diminuição. A gente vai seguir essa sequência nessa carreira todinha, certo? De 2 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, ó. 1, 2 e puxo os 3 de uma vez. Uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Também tem outra forma de fazer essa diminuição. Próxima carreira 12 também é de diminuição e aí eu mostro para vocês como é a outra forma, certo? E aí eu vou terminar aqui essa carreira e volto. Olha só, terminei aqui a minha carreira 11, terminei com a diminuição, ó, já tá o morango dando formato do morango, ó, já tá fechando aqui. E na carreira 12 também é uma carreira de diminuição, certo? A mesma sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição do mesmo jeito. E aí, ó, eu vou pegar aqui e vou fazer o meu primeiro ponto da próxima carreira. Ó, primeiro ponto da carreira. E é uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, certo? Só que para eu não pegar a diminuição, no caso aqui eu ia fazer 1, 2, e aqui a diminuição ia ficar na outra diminuição, certo? Então, eu vou fazer apenas aqui no início, vou fazer 1 e uma diminuição, e o restante eu sigo com 1, 2 e uma diminuição, tá bom? Mas se você quiser seguir também com 2 e uma diminuição, não tem problema. Eu vou seguir aqui normal, para você ver que não tem problema. Fiz 1, 2... E aqui eu vou fazer a minha diminuição, certo? Vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário. Aqui eu vou começar com a diminuição, certo? Já fiz o primeiro ponto aqui, eu não finalizo porque eu vou começar com a diminuição. Tá bom? Uma diminuição e 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui outra diminuição. Agora eu vou ensinar para vocês o outro modo de fazer a diminuição. Ó, a gente vai pegar aqui apenas essa argolinha da frente do primeiro ponto e o centrado do próximo ponto, certo? Venho aqui, ó, e puxo. Eu não gosto muito dessa diminuição. Eu prefiro aquela outra diminuição que a gente já está fazendo, certo? Porque eu venho aqui e tiro os 3. E aí eu sigo
com 2 pontos baixos e uma diminuição até finalizar essa carreira, tá bom? Ó, quanto mais apertadinho você deixar aqui, melhor, para não ficar com buracos, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Ó, eu tô terminando aqui a carreira 12. Como eu iniciei com a diminuição, eu vou terminar com os 2 pontos baixos, certo? Ó, já é a última carreira do morango, essa 12. Aqui a gente vai fazer o fechamento e o acabamento em ponto baixíssimo agora, em toda essa volta aqui, ó. Tá? Ó. Venho aqui, faço toda essa volta aqui, não precisa apertar muito esse pontinho aqui. Ó, finalizando aqui, aqui é o último ponto, a gente não faz, né? O último ponto, vem aqui, corta esse fio, puxa, e esse último ponto a gente faz com a agulha de tapeçaria. Coloca aqui, ó, na agulha e vamos fazer aqui o pontinho fake, né? Aqui seria o último ponto, a gente vem aqui, ó, no primeiro, a gente vai fazer no mesmo sentido que está o ponto. Vem aqui, ó, e ele sai aonde? Aqui, né? Vou voltar com ele aqui para baixo. E aí, ó, formou o último pontinho da carreira. E agora eu venho aqui, ó, e vou colocando esse fio no mesmo sentido, ó. No mesmo sentido que tá os outros fios da carreira. Só para me escondendo mais, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui onde tá saindo o outro. Ó. E aí eu venho dando uma rodeada aqui até em alguns pontos. No mesmo sentido, ó. Tá vendo? Que é para não parecer. E aqui pronto, já é o suficiente. Ó. Eu venho aqui dentro e corto ele. E aqui o morango está praticamente feito. A gente dá uma ajustada aqui com a mão. Certo? Aqui vamos fazer logo esses pontinhos amarelos para depois a gente fazer as folhinhas, tá? Eu vou cortar aqui um fio bem grande, tá? Desse fio amarelo, que é para não ter perigo de eu ter que emendar, tá? Então, corta aí sem pena. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. E eu vou vir aqui, ó, no fundo dele. E aqui bem escondidinho nesse fiozinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui, bem escondidinho aqui, eu venho, coloco a agulha, puxo, tá? E aqui, ó, nessa pontinha, eu vou dar um nó. 3 nozinhos aqui, que é para prender bem esse fio. Vou cortar ele aqui, ó. E ele vai ficar escondidinho aí, porque eu vou colocar ele aqui para dentro. Ó. E aqui ele tá escondido e ninguém vê, tá certo? E aqui, aleatoriamente, agora, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Para fazer esses pontinhos, ó. Eu venho, coloco aqui, coloco em qualquer outro lugar e puxo. Não aperta, tá? Venho, coloco aqui, vou mais à frente com a agulha, ó. Aleatoriamente, não tem regra, tá? Para fazer esses pontinhos, a gente vai seguindo só as carreiras aqui, umas sequências, também aleatórias, certo? Não precisa se prender, ó, aqui eu já vou subir um pouco. Vou passando e vou puxando. Não puxa muito, que é para o pontinho, ó, não esconder aqui, tá? Ele tem que ficar um pouquinho
um pouquinho para fora, que é para visualizar, né, ó. E assim a gente vai seguindo por toda essa voltinha assim, ó. Fazendo até chegar lá em cima, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus pontinhos, tá? Você vai fazendo aí o seu. E aí, quando eu chegar lá em cima, eu volto pra gente fazer o arremate, tá bom? Olha só, já fiz aqui, ó, em toda a volta do meu morango, os pontinhos, eu vou terminar aqui, finalizar. Vou colocar ele aqui pra cima. Vou vir aqui, ó, no avesso, bem próximo aonde eu terminei, e vou dar aqui alguns nozinhos, certo? Os 3 nozinhos. E vou cortar esse fio. Prontinho, agora vamos lá fazer com as folhinhas agora. Para as folhinhas eu vou usar o barroco 6, certo? O verde, barroco 6, e vou usar a agulha número 4. Eu vou pegar aqui e dar um nozinho no meu fio. Puxar aqui o fio do novelo. E venho aqui, ó, aqui a carreirinha que a gente fez de ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, nessa de dentro. Tá vendo? Vou vir aqui, ó, nessa de dentro, nesse pontinho de dentro. Aqui a carreira de baixíssimo, eu vou colocar minha agulha aqui numa alcinha do ponto de dentro. Esse fiozinho aqui, ó, inicial, eu vou deixar aí pra gente ir escondendo ele, certo? E aqui, ó, em toda essa volta, opa, eu vou fazer, deixa ele aqui, depois a gente esconde. Eu vou fazer ponto baixíssimo. Uma carreira toda de ponto baixíssimo, certo? Não precisa apertar muito esse ponto baixíssimo. Tá certo, ó? Ó, fica dessa forma aqui. Não precisa apertar muito, certo? E eu vou fazer aqui toda essa minha volta de baixíssimo, tá bom? E aí eu volto pra gente continuar. Ó, concluí aqui, vou concluir, ó, no meu próximo ponto, né, que é esse aqui. Eu vou fazer o baixíssimo. Só puxar um pouquinho esse ponto para não ficar muito aberto. Ó, vamos lá. Aqui o fechamento com baixíssimo. Eu vou subir aqui uma correntinha. Agora sim, esse ponto aqui, esse fio aqui eu vou esconder ele. Agora vamos para a primeira carreira da folha, certo? Eu vou subir aqui 2 correntinhas iniciais. Venho aqui, ó, no meu primeiro baixíssimo que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha e nesse mesmo ponto, outro ponto baixo. E aqui, ó, esse fiozinho eu já vou escondendo. Novamente, eu vou fazer uma correntinha. Eu venho aqui no próximo ponto baixíssimo, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e aqui nesse mesmo pontinho, eu vou fazer ponto baixo. Certo? Aí faço outra correntinha. Esse fio aqui que eu tava escondendo, eu já vou cortar. Fiz outra correntinha, certo? E no próximo ponto, ó, no próximo pontinho, faço um ponto baixo. Uma correntinha. E no mesmo ponto, um ponto baixo e outra correntinha. Então, a gente vai seguir essa sequência, tá? Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo pontinho de base, ó. Fica um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto.
E aí eu faço outra correntinha e venho no próximo ponto e faço a mesma sequência de um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo ponto. Faço outra correntinha e venho no próximo e sigo a sequência, tá? Essa mesma sequência. Uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo ponto um ponto baixo. Vou fazer até o final e volto. Olha só, terminei aqui a minha primeira carreirinha da folha. Agora vamos para a segunda carreira. Eu terminei aqui, né, com uma correntinha. Eu venho aqui, ó, e fecho aqui naquele espaço, aquele espaço inicial daquelas duas primeiras correntinhas que eu fiz, eu fecho com um ponto baixíssimo, certo? E agora nessa segunda carreira aqui, em cada espacinho desse aqui, ó, se vocês virem, em cada espacinho desse aqui, das correntinhas que a gente fez, tá certo? A gente vai fazer uma sequenciazinha de um ponto baixo e uma correntinha, tá? Eu fechei aqui, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aí aqui no próximo, ó, eu venho aqui no próximo espaçozinho daquelas correntinhas, faço um ponto baixo e uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto baixo e uma correntinha. Venho no próximo, aqui o próximo, tá vendo aqui o buraquinho, ó? Faço um ponto baixo e uma correntinha. E assim eu vou seguindo toda essa carreira, ó. Abro aqui, vejo que aqui tem um espaço, boto ponto baixo e uma correntinha. Volto, ó, outro espaço, um ponto baixo e uma correntinha. No próximo espaço, um ponto baixo e uma correntinha. Vou seguir até o finalzinho da carreira. Olha só, terminei aqui a minha segunda carreira, naquele um ponto baixo, né, e uma correntinha em cada espacinho das correntinhas da carreira anterior. Fiz aqui o meu último ponto baixo, minha última correntinha, certo? Vou vir aqui, ó, dentro da correntinha novamente do ponto anterior, da carreira anterior, e faço um baixíssimo para fechar a carreira. Agora vamos fazer as folhas, certo? Para as folhas, eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer uma sequência aqui, voltando nessas correntinhas. Eu vou pular essa primeira correntinha. Tá escuro, né? Eu vou pular aqui, ó, essa primeira correntinha de base, vou na próxima e faço um ponto baixíssimo, certo? Na próxima, eu faço um ponto baixo. Na próxima, eu laço o fio e faço meio ponto alto. Laço o fio novamente e vou fazer um ponto alto, laço o fio novamente, outro ponto alto no próximo ponto, laço o fio novamente e o último ponto alto pro último ponto. Ó, fica dessa forma aqui. E aí, em cada correntinha daquela que a gente fez, a gente vai pular a primeira, tá aqui a primeira, tá aqui o buraquinho da segunda, ó. Eu pulo uma, aqui tá a outra, e na terceira eu prendo com um ponto baixo. Vou no próximo espacinho da próxima correntinha que a gente fez e faço outro ponto baixo, certo? E aí já subo as 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo o primeiro ponto, no próximo ponto eu faço um baixíssimo e vou seguir aquela sequência. Um ponto baixo, meio ponto alto e 3 pontos altos. Fiz um ponto alto, outro ponto alto no próximo e no último pontinho da correntinha, outro ponto alto. E aí vou pular 1, 2, no terceiro espacinho vou fazer um ponto baixo para prender essa folhinha. No próximo espaço faço outro ponto baixo e já subo as 7 correntinhas. Então vai ser essa sequência aqui, ó. E aí ela vai ficando dessa forma, certo? Eu vou fazer aqui a minha sequência de folhas e aí eu volto para a gente continuar. Olha só, terminando aqui, tô na última folhinha,
venho aqui já no último espacinho e prendo com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, deixo um fiozinho sobrando pra gente fazer um arremate, certo? Venho aqui com a agulha de tapeçaria. Vou colocar esse fio aqui, ó, vou trazendo ele pra cá, para o cantinho. Vou passando aqui por dentro. Pronto. Ó. Já vou aqui nesse cantinho aqui, eu já posso fazer, dar aqui um nozinho. Outro nozinho. E o terceiro nozinho só para garantir, né? E aí, eu já vou cortar aqui esse fio, ó. Certo? Se você quiser deixar só assim, ó, já está pronto, se você for usar só assim. Eu coloquei aqui, deixa eu tirar aqui essas agulhas, para eu mostrar aqui, ó. Eu coloquei aqui esse fiozinho, ó. Por quê? Porque aqui dá uma ideia de colocar bombom aqui dentro, certo? E aí, eu venho aqui, ó, com um lacinho e fecho, tá? Mas se você não for usar para colocar bombom dentro, for usar só como porta-lápis, porta-talher, porta-agulha, qualquer coisa, né? Não precisa fazer esse nozinho aqui, tá? Esse fiozinho, certo? Não precisa. Só assim já está pronto o seu morango. Eu vou fazer o fiozinho aqui, tá? Eu vou usar aqui, ó, a agulha 3,5 com o mesmo fio barroco. Vou usar 3,5 só para ficar mais apertadinho, tá? Correntinha. Eu vou fazer 100 correntinhas, tá? Então, faça aí as suas 100 correntinhas e aí eu volto para mostrar para vocês como é que a gente coloca lá. Ó, terminei aqui as minhas 100 correntinhas. Corto aqui um fio. Venho aqui, ó, passo esse fiozinho aqui por dentro só para dar um nozinho, certo? Pego a minha agulha de tapeçaria. Venho aqui, ó. E aqui naqueles espacinhos das correntinhas aqui da primeira carreira, certo? Eu venho aqui, ó, coloco a agulha e vou passando de 2 em 2. Vou passando aqui, ó, de 2 em 2. Até eu encontrar lá novamente com o fio, ó. De 2 em 2. Já estou chegando aqui, ó. Fica um espacinho entre eles aqui, no início, ó. Prontinho, aqui eu vou cortar essa sobra de fio. E aqui está pronto o meu morango, tá? Se você for botar bombom, você aperta esse lacinho dentro para dar de presente, se não, deixa só assim. E aqui você vai colocar o que você quiser. Olha só que coisa linda. Né? O fio de malha de 140 metros, ó, eu fiz 2 morangos e eu não sei se aqui dá para fazer o terceiro. Tá? Eu vou até testar se dá para fazer o terceiro e aí eu conto para vocês. Certo? Mas eu fiz 2, tá? E vou ver se eu faço, se dá para fazer o terceiro. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam muitos morangos. Ele ficou lindo e maravilhoso. Quero ver lá vocês marcando lá no Instagram, certo? Para eu repostar os morangos de vocês. Beijinhos e até a próxima.